Olá pessoal, nessa aula a gente vai estudar o campo elétrico e o potencial elétrico em esferas em equilíbrio eletrostático, tá certo? Vamos começar com o campo elétrico e depois a gente passa para o potencial elétrico. Imagina a seguinte situação, que eu tenho uma esfera metálica e num experimento mental, numa atitude hipotética, eu pego 2 elétrons e jogo em cima da esfera. O que vai acontecer? Como elas são metálicas, essas partículas vão ficar em cima da superfície e vão se repulsar, né? Então, partícula negativa repulsa negativa e elas vão atingir a maior distância possível. E a maior distância possível é o diâmetro. Então a gente tem no ponto central campos elétricos devido a essas partículas geradoras negativas que vão ser de aproximação. Então eu vou ter um campo de aproximação para cima e eu vou ter um campo de aproximação para baixo, já que são geradoras negativas. E obviamente, né, pessoal, como a intensidade desses 2 vetores são iguais, então eles se equilibram, né? Um vai anular o efeito do outro e, pasmem, o campo elétrico interno dessa esfera fica igual a quanto? Igual a 0. Se eu tiver 2 esferas e eu colocar 3 elétrons, o que deve acontecer? Eles vão se reorganizar, eles vão atingir a maior distância possível novamente. E quando eles atingem a maior distância possível, a gente tem um ângulo de 120 graus entre eles, entre essas 2 direções, entre essas 3 direções que a gente traçou, tá certo? E aí, coloco o campo para cima, campo para a esquerda e campo para a direita. Quando a gente fizer a soma vetorial de vetores iguais com ângulo de 120 graus entre si, o valor do campo resultante vai ser nulo. Então, de novo, eu tenho campo elétrico zero no interior da esfera. E se eu jogar 4, né? Então a gente vai ter 4 direções, aliás, 2 direções e 4 vetores. Um para cima, um para a direita, um para a esquerda e um para baixo. O que deve acontecer aqui novamente? Um vetor anula o efeito do outro, ok? E aí o que acontece? Campo elétrico igual a 0 novamente. Ô professor, e se eu jogar 5 elétrons? Eles se reorganizam de forma que a soma vetorial seja 0 novamente. E assim por diante, pessoal. Em qualquer situação que eu coloque as partículas em cima dessa superfície esférica, a gente vai ter um campo elétrico interno nulo, desde que a gente não tenha outras partículas dentro dessa esfera, tá certo? E aí se eu tiver outras partículas dentro dessa esfera, obviamente, eu vou ter campo lá dentro devido a essa partícula interna. Mas vamos imaginar que eu não tenha nada dentro dessa esfera, então ali a gente tem campo resultante igual a 0, em qualquer posição no interior dessa esfera. Eu coloquei na posição central, mas isso eu posso fazer para qualquer posição, ok, pessoal? Muito bem. Então vamos colocar essa esferinha aqui novamente, provando para vocês, através desses 4 campos aqui, que o campo interno é nulo, mas eu tenho ainda mais 3 posições para a gente calcular o campo elétrico. Eu tenho o campo elétrico de um ponto bem próximo, eu tenho o campo elétrico sobre a superfície esférica e eu tenho o campo elétrico numa posição distante. E aí a partícula, né, a esfera vai se comportar como se fosse uma partícula pontiforme, tá certo? Como é que eu calculo o campo elétrico num ponto bem próximo? Essa parece a formulinha aqui, pessoal. O campo do ponto bem próximo é K, módulo de Quesão, dividido pelo raio da esfera ao quadrado. Vamos entender que esse módulo de Quesão? Então, se eu somar todas as cargas elétricas da superfície, eu vou ter a carga elétrica da esfera inteira. E é exatamente o módulo de Quesão que eu estou colocando nessa equação, tá certo? E se eu for tirar o campo elétrico de um ponto bem próximo? Vai ser a metade da superfície esférica, vai ser a metade do que eu tenho num ponto bem próximo. Então vai ser meio de K, módulo de Quesão, dividido por R ao quadrado. Tudo bem? Agora vamos entender também o que é um ponto bem próximo? Sabe? Ele é infinitamente próximo. Ele é tipo aquele lance da matemática, sabe? Bolinha aberta, bolinha fechada. Então, bolinha aberta, tá ali o ponto, mas ele não está presente, né? Bolinha fechada, eu tenho que considerar aquele ponto. Então, o ponto bem próximo seria o bolinha aberta. O ponto sobre a superfície esférica seria a bolinha fechada. Beleza? E quando eu quero encontrar
o campo num ponto distante, fora da esfera, eu uso classicamente K módulo de quesão dividido por D ao quadrado. Agora, você tem que entender também o que é esse D ao quadrado. Vamos supor que a gente tem aqui uma esfera. Aqui está o ponto central da esfera e do ponto central até a esfera eu tenho o raio. E aí eu quero encontrar o campo elétrico nesse ponto aqui. Isso é um ponto do espaço, onde eu estou querendo estudar o campo elétrico. Então eu vou ter que medir a distância da superfície esférica até aquele ponto do espaço. Vamos chamar de x? Então, essa distância aqui, do centro da esfera até o ponto, é o que eu chamo de d. É esse d que está na equação, que nada mais é do que o r mais o x. Tá certo? Então eu não vou pegar da superfície, eu vou pegar do ponto central da esfera para substituir nessa última equação. Firmeza, pessoal? Então vamos apagar aqui, que eu vou desenhar o gráfico agora para vocês dessas 4 regiões de campo elétrico. Firmeza? Então vamos lá, coloco o gráfico aí, e aí eu tenho uma esfera, essa que está em pontilhado vermelho, do centro da esfera até a superfície esférica, eu tenho o raio, certo? E aqui o campo elétrico é nulo, igual a zero. Mas quando eu vou para a superfície esférica, para um ponto bem próximo, eu tenho um campo bem grandão, ó, K módulo de quesão dividido por R quadrado, bolinha aberta. E aqui eu tenho bolinha fechada quando eu estou sobre a superfície esférica. A partir do ponto bem próximo, o campo elétrico cai por causa da distância ao quadrado, e aí ele vai cair classicamente como se aquela esfera fosse uma partícula pontiforme. Mas não posso esquecer de pegar a distância do ponto central até o ponto onde eu quero indicar o campo elétrico, onde eu estou estudando o campo elétrico. Tá beleza, pessoal? Muito bom! E o potencial elétrico? Como é que fica, né? Bom, já que a esfera ela está carregada eletricamente, ao redor existe uma região de potencial elétrico dentro desse campo elétrico. E para calcular o potencial elétrico interno até a superfície, então desse ponto central até a superfície esférica, inclusive, eu faço K quesão dividido por R. Notou? Não tem módulo no Q e não tem quadrado no R. E aí, como ele tem um potencial constante dentro da esfera, então se eu pegar um ponto aqui, ele tem um potencial elétrico 1. Se eu pegar um outro ponto aqui, ele vai ter um potencial elétrico 2. Como os dois potenciais eles são iguais, a diferença de potencial dentro da esfera é igual a zero. É isso que a gente chama de blindagem eletrostática. Não tem campo elétrico, então a força que atua sobre a partícula é igual a zero. Então, não vai ter corrente elétrica lá dentro, porque existe uma blindagem. Então, em qualquer ponto que eu for encontrar o potencial elétrico dentro da esfera, a DDP é igual a zero e o potencial é constante. Tá certo? Combinado? Agora, e num ponto externo, fora da esfera, aí ele vai agir como K quesão dividido por D, e o D na mesma situação. É um ponto interno da esfera até o ponto onde eu quero encontrar o potencial elétrico. Tá certo? Então vou colocar o gráfico aqui para vocês também, o gráfico do potencial pela distância, né? Então até eu chegar na superfície esférica, o potencial é constante. Se a carga for positiva, o potencial é positivo. Se a carga for negativa, o potencial é negativo. E aí, a partir daquela superfície esférica, o potencial cai como de forma inversamente proporcional à distância. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, é aquilo que eu chamo de blindagem eletrostática, né? Então, se eu estiver dentro de um carro, caiu um raio em cima desse carro e eu não tocar na lataria, eu estou blindado, porque o carro é metálico e as cargas elétricas em excesso vão se distribuir na superfície, fazendo com que tanto o campo elétrico interno quanto a DDP interna seja zero. Não é legal isso? E eu não tomo choque. Em 1836, Michael Faraday demonstrou que dentro de um sistema condutor em equilíbrio eletrostático, os corpos ficam protegidos de descargas elétricas externas. Então olha só essa figurinha aqui, o carinha está dentro de uma gaiola, tá vendo? Essa é a gaiola de Faraday. E aqui uma descarga elétrica de milhares de volts está caindo em cima dele
E com ele, nada está acontecendo, porque ele está isolado do meio externo. Legal, né? Isso aqui já caiu na Unicamp, já caiu no Enem, e é bom a gente sempre lembrar, né? Porque é um sistema de proteção que a gente pode colocar em presídios também, né? Ah, no presídio eu não quero que os bandidos eles peguem o celular e liguem para o exterior, né? Para fazer os seus contatos. Então o que você teria que fazer? Uma gaiola de Faraday ao redor do presídio, que seria mais ou menos isso aqui que está na tela de vocês. Porque com essa gaiola de Faraday não existe a possibilidade do campo elétrico ser formado lá dentro. E se não tem campo elétrico, não tem campo magnético. Ondas eletromagnéticas. Então, se não tem ondas eletromagnéticas, o celular não toca e o celular não faz ligação, tá certo? Então, os sinais emitidos dentro da gaiola não passam para o exterior. Os sinais emitidos para a gaiola não passam para o interior. Há um isolamento eletromagnético. Muito legal, né? Isso é a tal da blindagem eletrostática. E aí, pessoal, quando a gente tem duas esferas, né, iguais, idênticas, e a gente coloca em contato, a gente tem distribuição de cargas e a carga final é uma carga igual para as duas. Lembra disso ou não? Na eletrização por contato? Então, chegou o momento de eu mostrar para vocês quando essas esferas não forem do mesmo tamanho. Esferas iguais, idênticas, metálicas, quando colocadas em contato, é só dividir a carga. Mas e se o tamanho for diferente? Aí é diferente. Aí a gente vai ter que usar outro raciocínio. Porque naquela que tem uma superfície maior, cabem mais cargas. Não é verdade? Então, estou com uma esfera grandona, com uma carga Qzão, um raio R1. Estou com uma esfera pequenininha, carga Qzinho, raio R2. Existe uma diferença de potencial entre as duas. Por quê? Porque as cargas são diferentes e os raios são diferentes. Inicialmente, é essa situação que eu vou considerar. Então, para haver deslocamento de elétrons, tem que existir essa diferença de potencial. Quando eu coloco contato, mesmo que seja indireto, através de um fio condutor, vou colocar aqui, um fio condutor de eletricidade, o elétron ele tem como passar de uma esfera para outra. Agora, qual será o sentido de deslocamento do elétron? Pessoal, eu já expliquei para vocês que o elétron ele se desloca para regiões de maior potencial espontaneamente. Então, se a gente considerar que o potencial da esfera 1 é maior que o potencial da esfera 2, ao entrar em contato, os elétrons se deslocam da pequenininha para a grandona. Vou repetir. O elétron espontaneamente desloca-se da região de menor potencial para a região de maior potencial. Se a esfera 1 tem um potencial elétrico maior, então o elétron ela vai sair da 2 e vai para 1. Ok? Ah, mas qual é a tendência, professor? Pessoal, se os elétrons estão migrando, a tendência é entrar em equilíbrio eletrostático, não é verdade? E quando entrar em equilíbrio eletrostático, a gente vai considerar duas coisas. A primeira é que os potenciais elétricos eles vão ficar iguais. Como os potenciais elétricos eles são iguais e a DDP, a diferença de potencial, seria V1 menos V2, esse valor é igual a zero no equilíbrio eletrostático. Então, se a DDP é igual a zero, o trabalho da força elétrica é nulo, os elétrons param de migrar. Outra coisa a se considerar, a soma das cargas elétricas que eu tenho antes, ou seja, Q1 e Q2, deve ser igual à soma das cargas elétricas que eu tenho depois. Q1 linha mais Q2 linha. É isso que vai acontecer. E essas duas situações, a conservação da carga elétrica e os potenciais elétricos iguais para essas esferas no final da eletrização, eu vou utilizar para fazer continhas. Tá certo? Muito bem, pessoal. É isso aí. É mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, né? O tema dessa aula, o refrão dessa aula é encontrar tanto o campo elétrico como o potencial elétrico em esferas em equilíbrio eletrostático. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixe nos comentários aí pra gente e vamos tentar solucionar isso, né, pessoal? Um beijinho para vocês e até a próxima aula.